Graça e paz, irmãos. Amém. Deu para acordar todo mundo, né? Que bom estarmos juntos para cultuar ao Senhor como igreja, no culto público, que é resultado do culto que nós prestamos durante a nossa vida, durante a semana, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade. Culto público é resultado da nossa vida que nós temos com Deus durante a semana. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede a vida, a esperança em Cristo, a motivação para viver, a comunhão com os irmãos, a graça do perdão e das misericórdias do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa nesse momento de culto congregacional, que o nosso louvor e a nossa adoração chegue a Ti como oferta agradável ao Senhor, Deus. E que, ao mesmo tempo, o Senhor fale conosco, visitando-nos nas nossas necessidades, angústias, dores, sofrimentos, Senhor. E que o Senhor se manifeste no nosso meio, por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar salmos e hinos. Convido os irmãos que puderem a se colocarem em pé. Ainda em pé, gostaria de ler 2 Pedro com os irmãos, capítulo 1, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1,
Vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. Segunda de Pedro 1, de 3 a 8. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Diz assim, texto: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Amém. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor. Quero dar alguns avisos para os irmãos, alguns motivos de oração também, para fazermos isso juntos. Primeiro, a irmã Nália traz um abraço do pastor Paulo. Cadê a irmã Nália? Pedro Paulo, obrigado, irmã Nália. Para a igreja, eu sei que alguns irmãos o conhecem ainda dos tempos do pastor João Arantes, não é? E que foi pastor aqui na igreja, e manda um abraço para a nossa igreja, tá bom? Sintam-se abraçados. Tenho também um aviso do missionário pastor Esli Lopes e Francisca. Nós oramos por eles, porque a mãe da missionária Francisca faleceu em Goiânia e eles tiveram que sair do Pará para Goiânia às pressas para prestar o socorro à família e participar desse momento de velório e enterro. E levantamos uma oferta para eles e eles já estão de volta em Arapapuzinho, servindo ao Senhor e ajudando aquele povo quilombola e ribeirinho ao mesmo tempo a conhecer mais de Deus. Então, lembrem-se do missionário Esli e da sua esposa Francisca. Eles têm passado por muitas dificuldades no campo, irmãos, muitas. Problemas de saúde, parentes que morrem e eles têm que ir. Então, eles têm passado dificuldades lá. Precisamos sustentá-los com as nossas orações também, além do nosso envolvimento financeiro. Então, lembrem-se do Esli e da Francisca. E dos nossos outros missionários. Quando nós andamos aqui, no corredor à esquerda, tem um painel de missionários. Eu incentivo os irmãos, tirem uma foto do painel, escolham um missionário para orar durante a semana, ore por nossos missionários. Mais do que a nossa contribuição, a nossa oração é muito válida, sustenta. Então, incentivo os irmãos a fazerem isso também. Nós estamos tendo hoje a reunião da mesa administrativa, por isso o pastor Valdenberg, alguns irmãos que compõem a mesa, presbíteros e diáconos, não estão conosco agora nesse momento da manhã. Tá? Estão em reunião ali no antigo gabinete pastoral, por isso não estão aqui. Vamos orar por esses motivos, que o Senhor abençoe a reunião da mesa, que o Senhor abençoe o pastor Esli Lopes e a sua esposa Francisca, lá em Arapapuzinho, no Pará, que o Senhor abençoe os nossos missionários. Tá bom? Ó Deus, o Senhor
tem as nossas vidas em tuas mãos. E o Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida. A vida pertence ao Senhor, bem como a salvação, e tudo mais vem do Senhor. Toda boa dádiva vem do Senhor. Se estamos com vida, é porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Queremos pedir a graça do Senhor para a vida do pastor Esli Lopes e da Francisca, sua esposa. Especialmente ela que perdeu a mãe recentemente. Que o Senhor a console, bem como a sua família, e fortaleça o seu coração, Deus. Restaurando as forças e o ânimo para que tanto ela como o seu esposo sirvam ao Senhor em Arapapuzinho, fortalecidos no poder que há no nome do Senhor, Deus. E que grandes coisas sejam feitas ali, Deus. E que a salvação alcance aquele povo. E que a tua igreja ali seja fortalecida através do ministério deles, Pai. Abençoa nas suas necessidades financeiras, de saúde, necessidades emocionais, que o Senhor cuide deles, Senhor. Assim nós os confiamos a Ti. Também, Senhor, queremos pedir a direção e a sabedoria do Senhor para a reunião da mesa administrativa. Agradecemos porque o Senhor tem conduzido a nossa igreja e nos abençoado, e sermos fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado. Mas pedimos discernimento espiritual e sabedoria do alto para conseguir administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, para a glória do Senhor, para a expansão do Teu reino e edificação do Teu povo, Deus. Assim oramos confiando as nossas vidas a Ti. Eu sei, Senhor, que tem muitos irmãos que não estão aqui por problemas de saúde, e nós queremos também rogar por estes queridos. Que o Senhor visite, Deus, e que o Senhor, conforme a Tua vontade, atue restabelecendo a saúde de cada um, Pai. O Senhor conhece as lutas que temos passado por conta da nossa saúde aqui na igreja. Visita cada coração, Deus, tira a preocupação dos enfermos e dos familiares, certos que o Senhor está cuidando de cada um e de que nada acontece em nossa vida que não é vontade do Senhor, Pai. Portanto, fortalece os nossos irmãos que estão enfermos, os nossos irmãos que estão precisando de um consolo do Senhor, os nossos irmãos que dependem do Senhor para um emprego. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos de Ti. Por isso invocamos o Teu nome, certos de que o Senhor deixa-se achar, o Senhor fica perto, o Senhor está próximo daquele que Te busca. Por isso buscamos ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor? Convido os irmãos que quiserem, que puderem se colocar em pé, para a gente ter um momento de louvor ao Senhor. E o primeiro cântico, ele é baseado num texto de Romanos, que fala que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, a ele a glória. Amém. Que a gente cante isso e possa estar dando glória a Deus por tudo que Ele fez pela gente.
próximo cântico é Adoramos, para a gente estar lembrando de estar adorando ao Senhor e saber que não tem nada que possa estar derrotando Ele e que nenhum pecado que a gente comete Ele não pode perdoar. E com esse último cântico, que a gente possa estar realmente falando para Deus que o que a gente mais quer na nossa vida é amá-lo, louvá-lo e servi-lo. O que mais quer?
Os irmãos podem sentar. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom, não é? Fazer oração por meio da música. Como é bom, como é bom. Que toda glória seja dada ao Senhor, hoje e para sempre. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias, ainda em 2 de Pedro, mas agora no capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os dois últimos versos, versículo 17 e o versículo 18. 2 de Pedro 3, 17 e 18. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza. 2 de Pedro 3, 17 e 18. Diz assim o texto bíblico: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, estamos aqui para ouvi-lo. Já cantamos, fizemos orações, derramamos o nosso coração na Tua presença, mas isso tudo seria incompleto se o Senhor não falasse conosco. Portanto, rogamos que o Senhor fale. Fale, Senhor, aos nossos corações com a Tua palavra, que o Teu Espírito que habita em nós nos capacite a ouvir, entender, compreender e aplicar a Tua palavra na nossa própria realidade, na nossa própria vida, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Pedro é a última carta, pelo menos que nós temos registrada, do apóstolo Pedro. O Pedrão, o apóstolo que negou a Jesus, o apóstolo que foi restaurado por Jesus, um apóstolo que se tornou um dos principais líderes da igreja e que agora, velhinho, preso provavelmente em Roma, prestes a se cumprir aquilo que Jesus tinha dito para ele no capítulo 21 de João. Lembram daquela conversa que Jesus teve com Pedro? E agora Pedro se encontra preso nos seus últimos dias, escrevendo para a igreja que ele já conhecia e que já tinha escrito a primeira carta. E ele então deixa as suas últimas palavras, as suas últimas recomendações para aquele povo. E é interessante, quando a gente lê a carta inteira de 2 Pedro, só 3 capítulos, a gente vai ver que Pedro está escrevendo para lembrar os irmãos daquelas igrejas de verdades essenciais que eles já sabiam. Quando a gente observe comigo no capítulo 1, no versículo 12. Olha só a razão de Pedro estar escrevendo. Capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro está escrevendo para lembrar os irmãos de verdades essenciais, coisas que eles não poderiam se esquecer.
E é sempre bom essa lembrança, sempre bom lembrança. E no final de sua vida, Pedro então entende que está vivendo os últimos dias. E os últimos dias, a Bíblia traz que serão dias difíceis. Os últimos dias são marcados por dias difíceis, em que o amor se esfriará, em que anticristos se levantarão, falsos mestres se levantarão tentando enganar o povo de Deus. Esses últimos dias já começaram, irmãos. A partir do momento em que Cristo sobe assunto aos céus e senta à destra de Deus, os últimos dias estão inaugurados. E nós vivemos nesse período que a Bíblia então chama de últimos dias. Aqui, se os irmãos quiserem saber mais sobre esse período de últimos dias, inclusive os últimos dos últimos dias, eu convido você a fazer parte da classe de escatologia. É justamente isso que vai estudar a nossa classe. Se você não tem ainda nenhuma classe de escola dominical, quer saber mais sobre os últimos dos últimos dias, escatologia é a classe para você, tá bom? Mas o fato é, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. E Pedro está lembrando os irmãos de que nos últimos dias é preciso conservar essas verdades essenciais que a igreja já sabe. Que a igreja não é nada novo para a igreja, mas a igreja já sabe. E quando nós paramos um pouquinho para ver quais são essas verdades, nós vemos o capítulo 1 que nós lemos. Observe comigo, a partir do versículo 3. Olha só, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo poder divino nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pedro vai falar sobre isso no capítulo 1 inteirinho. Ele vai falar sobre as grandes promessas que nós recebemos e nos tornamos participantes da natureza divina. E quantas promessas Pedro vai citar nesse capítulo 1 e coisas que fluem das promessas que nós recebemos. Ora, vocês que receberam as promessas não vivem mais na corrupção das paixões que há no mundo, versículo 4. E ele vai dizer, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. E tantas coisas, com domínio próprio a perseverança. E ele vai falando de coisas que nós já recebemos, e que a igreja já tem à sua disposição, mas que precisa lembrar, e precisa sempre ter isso em mente, porque os últimos dias são tempos difíceis. Observe comigo, versículo 10 do capítulo 1 agora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pedro está escrevendo para lembrar a igreja que ela precisa se apropriar das verdades do Evangelho. Isso é, irmãos, nós já recebemos todas as coisas, as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós já recebemos as bênçãos de Deus, estão às nossas disposições as promessas que as Escrituras nos trazem desde Gênesis, as promessas de Deus para nós. Pedro, então, no final da sua vida, olha para a igreja que está vivendo nos últimos dias, sabendo que os últimos dias são maus, e diz para a igreja que ela precisa se lembrar, precisa se apropriar, precisa, num sentido, tomar posse daquilo que ela já recebeu de Deus. Essa é a grande mensagem da segunda carta de Pedro para nós. Tomem posse, se apropriem. Imaginem a seguinte cena, irmãos. Você recebe uma herança, uma enorme quantidade de dinheiro, e você de um dia para a noite se torna milionário. Milionário.
mas você tem uma dívida lá de alguns mil que você fez durante o ano. E aí você passa a viver a sua vida como se você não tivesse a herança que você tinha recebido. E você fica a noite sem dormir porque você se preocupa, como é que eu vou pagar essa dívida que eu tenho? Sendo que a única coisa que você precisa fazer é pegar seu celular, entrar no aplicativo do seu banco e fazer a transferência. Você nem precisa ir ao banco mais para fazer isso. Mas você fica a noite sem dormir e você se preocupa e você fica careca porque você não consegue pagar essa dívida. Isto é, o que está faltando? Você precisa se apropriar daquilo que você já recebeu. Essa é a mensagem de Pedro. Isso é desenvolver a fé, irmãos. Isso é confirmar a vocação e a eleição de Deus nas nossas vidas. Vivermos a partir daquilo que nós já recebemos. E aí Pedro então encerra a sua carta chamando exatamente isso. Os versículos que nós lemos no capítulo 3. Ele diz, versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Como Pedro já estava sabendo, haveria gente se levantando no meio da igreja, corrompendo, desvirtuando a palavra de Deus e desviando o povo da verdade, porque os últimos dias é marcado por gente assim, anticristos, antiprofetas, antimestres, falsos mestres, gente que vai se levantar e tem uma aparência de evangelho, a aparência de que prega o evangelho, mas que na verdade isso não acontece, na verdade está desvirtuando o povo de Deus, enganando a muitos. Mas então Pedro recomenda ao povo, eu já preveni vocês. Capítulo 2 inteirinho, Pedro fala sobre isso, depois os irmãos podem ler, como os falsos mestres atuam dentro da igreja. E ele diz, então, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tenham cuidado, não suceda que vocês também sejam arrastados pelo erro desses insubordinados, porque desenvolver a salvação, desenvolver a fé, confirmar a eleição, é perseverar até o final, irmãos. Quem é que é aquele que é salvo? É aquele que permanece até o final. Quem é aquele que é o eleito? É aquele que permanece até o final. Essa é a recomendação bíblica para nós. Mas ele continua dizendo, em vez de serem arrastados pelo erro dos insubordinados, o que vocês devem fazer? Antes, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. É sobre esse crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador que eu quero meditar um pouquinho mais a fundo com os irmãos. Um pouquinho mais sobre isso. Graça e conhecimento de Deus. Talvez, alguns de nós tenhamos parado de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós já vivemos 20, 30, 40 anos de vida cristã e achamos que chegamos ao nosso limite. E achamos que já experimentamos o bastante de Deus. Então, ninguém fala isso, mas paramos de buscar. E o parar de buscar é sinal de que estamos satisfeitos. Talvez haja aqui no nosso meio, talvez comigo, a falta de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Isso acontece, irmãos, na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Lembram do exemplo de Paulo? Paulo recebe do Senhor o que ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos o que é isso. Não sabemos o que se trata. Mas nós sabemos que esse espinho na carne causava sofrimento no apóstolo. Um sofrimento e uma angústia tal que Paulo rogou ao Senhor 3 vezes, pedindo que Deus o libertasse disso.
do mensageiro de Satanás, um espinho na carne que o esbofeteava. Mas a resposta que ele obteve do Senhor foi: a minha graça te basta. Está vendo como a ideia de crescer na graça do Senhor envolve circunstâncias da nossa vida? Talvez a doença que chega, que bate a sua porta, que entra na tua família, o sofrimento que vem para você, é um meio de Deus te dar a oportunidade de crescer na graça dEle. Às vezes não entendemos por que sofremos tanto, ou porque passamos por determinadas situações na nossa vida, e se a gente começa a olhar, não passamos por isso por causa de pecado. Não pequei para estar sofrendo isso. Isso não é fruto do pecado de outra pessoa sobre a minha vida. De onde vem esse mal? De onde vem essa circunstância adversa para mim? Não é fruto do meu próprio pecado. Não é fruto do pecado de outros sobre mim. Então só pode ser plano de Deus para me aperfeiçoar na sua graça, irmãos. Só pode ser plano do Senhor. Então, crescei na graça do Senhor, porque é pela graça do Senhor que nós suportamos a adversidade. Se há no nosso meio gente que tem passado por adversidade, aqui a única resposta que nós temos é que a graça do Senhor nos é concedida para isso. Deus não nos garante que Ele vai nos libertar de todas as nossas mazelas. Não, irmãos. Pode ser do plano de Deus que a gente venha sofrer e padecer. Faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Mas Ele nos garante que a graça do Senhor estará conosco todos os dias. Essa é uma promessa dEle para nós. Experimente crescer na graça do Senhor. Mas experimente também crescer no conhecimento do Senhor. Há uma diferença entre conhecer, e eu vou usar o termo experimentar, tá bom? Há uma diferença. Se eu dissesse para os irmãos, quem aqui já comeu uma fruta do cerrado chamada piqui? Alguns, né? Quem já comeu? Quem já teve essa amarga experiência? Tem gente que ama isso. Se a gente tentar explicar o gosto do piqui, eu vou dizer para vocês, o piqui é uma fruta nativa do cerrado. Só tem lá. Só tem no centro-oeste do nosso país. Tá? É difícil achar em outros lugares. É uma massa amarela, num caroço espinhento, que você cozinha e que você não pode morder, você tem que raspar. Ó, tá vendo uma dica aí, irmão? Se um dia alguém te oferecer um piqui, nunca morda, tá bom? Eu estou explicando para os irmãos o que é o piqui. O pessoal cozinha junto no arroz, às vezes no frango, e o pessoal em Goiás gosta muito disso. Muito, muito, muito. Eu sei porque a minha esposa, a Débora, é goiana e ama piqui. E eu não. Né? Mas eu estou falando para os irmãos, por quê? Eu estou tentando trazer. Vocês agora conhecem o piqui. Conhecem, eu já passei informação do que é o piqui. Mas, irmãos, não é esse tipo de conhecimento que nós estamos tratando a respeito de Deus. O conhecimento a respeito de Deus é mais do que saber que Deus existe. É mais que ter informações a respeito de Deus. O conhecimento a respeito de Deus é aquele conhecimento que você experimenta na sua vida. Deus é santo, eu sei que Ele é santo, mas como é que eu experimento essa santidade de Deus na minha vida? Deus é grande, e como é que eu experimento a grandeza de Deus na minha vida? Deus é soberano, e como é que eu experimento a soberania de Deus na minha vida? Deus é gracioso, e como é que eu experimento a graça de Deus na minha vida? É mais do que saber coisas a respeito de Deus, é ter relacionamento com Deus, vida com Deus, é experimentar Deus na sua vida, porque Ele habita em você por meio do Espírito. Isso é conhecimento de Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoramos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós entregamos a nossa vida a Ele, mais nós confiamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Portanto, irmãos, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se satisfaça. Não se satisfaça. É bom crescer, não é? É bom crescer. Imagine, você que já teve filho ou neto, se o seu neto ficasse para sempre do tamanho de 3 meses de idade. No início ia ser bom, né? Aquele cheirinho de bebê gostoso, mas logo ia ficar difícil. Imagine a vida toda tendo que trocar fraldas, a vida toda tendo que acordar de madrugada para dar mamar. Imagine amamentar a vida toda, eu não sei o que é isso, mas eu imagino que não deve ser fácil, não é? Imagine, irmãos, imagine só, não dá certo. É preciso crescer, é preciso se desenvolver. E se não cresce, tem algo errado. Pedro, então, está escrevendo e diz para os irmãos: irmãos, eu quero lembrar vocês, se apropriem das verdades do Evangelho. Se apropriem, cresçam, desenvolvam a fé, confirme a eleição de Deus na vida de vocês. Confirme a vocação, o chamado de Deus na vida de vocês. Vivam de acordo com aquilo que vocês já receberam. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Mas eu quero falar 3 verdades rapidamente para vocês sobre esse crescer a partir da análise desse verbo, tá bom? A primeira verdade, irmãos, é que o crescimento, ele é obrigatório para nós. Não é opcional. Os irmãos podem identificar que o verbo está no modo imperativo. É uma ordem de Deus para nós crescermos. Não é opcional, não é só para o pastor da igreja, não é só para o líder de ministério, não é só para o professor da escola bíblica. Não, irmãos, crescer é para todos nós, todos devemos crescer. Imagine se no corpo humano, uma mão olha para outra e diz assim: você já está crescendo demais, então eu vou ficar por aqui, tá bom demais aqui. Imagine o sujeito com a mão assim e a outra gigante. Imagine alguém com um pé 38 e o outro 44. Imagine a disfunção disso. Imagine um braço maior, muito maior do que o outro. Imagine uma perna maior do que outra. Agora vejam essa ilustração do corpo de Cristo à luz desse crescimento. É preciso que todos cresçam para que o corpo se desenvolva, irmãos. Porque se um cresce e o outro não, esse que não cresce limita o desenvolvimento do que está crescendo. Portanto, o que cresce tem que ajudar o que não cresce a crescer também. Porque o crescimento não é opcional. O crescimento é obrigatório para todos. Todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas a segunda verdade, irmãos, é que o crescimento é progressivo. Ele não é instantâneo. O verbo em português não nos ajuda muito, mas na análise sintática desse verbo, nós podemos identificar o tempo presente. O tempo presente é um tempo de ação contínua, em que uma coisa acontece progressivamente, em que uma ação acontece em progressão, ela não é instantânea. Crescer que Pedro está trazendo para nós aqui é um crescer progressivo, que não é instantâneo. Ou seja, irmãos, não existe, por exemplo, um único momento que vai te levar a crescer para a vida toda. Não existe um único alimento, uma única alimentação, melhor dizendo, que vai ser suficiente para que você se desenvolva a vida toda. Trazendo para nós, não há uma reunião de oração que vai te fazer crescer para a vida toda. Não há um acampamento, um retiro, um culto, não há uma vigília, não há um jejum que vai ser suficiente para fazer você crescer a vida toda. E às vezes, irmãos, nós nos apegamos a essas coisas que são boas, que são bíblicas, que são úteis para o nosso crescimento, mas que não trazem crescimento instantâneo. E nós vivemos numa geração do instantâneo, não é? A gente vai fazer uma batata, que antes a gente deixava 1 hora no nosso forno para assar, agora a gente põe 10 minutos no micro-ondas e ela fica pronta, não é? A gente quer fazer um almoço, a gente vai no fast food e come.
Porque a gente quer o instantâneo, o crescimento instantâneo. Eu vou naquela vigília, eu vou naquela oração, eu vou naquele culto, eu vou naquela igreja, eu vou naquela... Porque eu quero crescimento instantâneo. Só que o crescimento não é instantâneo. O crescimento é um processo, é progressivo, é dia após dia. É leitura da palavra diária, irmãos. É oração, é desenvolver a oração diariamente. É aprender a orar, é aprender a ler a Bíblia. Irmãos, tem gente que lê a Bíblia a vida toda do mesmo jeito. Não progride nas verdades espirituais de Deus. Não entende as promessas de Deus. Não tem nenhum tipo de profundidade no texto bíblico. E o único momento da semana em que ele tem algum tipo de profundidade é quando vem para a igreja e escuta alguém explicar a palavra de Deus. Mas essa é uma realidade, irmãos, que não deve acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos nos desenvolver para que possamos, na nossa leitura diária, sermos profundos o suficiente para sermos alimentados por Deus na palavra. Entendem? O crescimento não é instantâneo. Ele é progressivo. Se continuamente, dia após dia, um passo de cada vez, caminharmos, progredirmos na nossa fé, um dia de cada vez, vencendo um pecado de cada vez, nos aproximando de Deus, uma vez após outra, nós vamos nos desenvolver e crescer. Quando foi que o momento exato em que os irmãos aprenderam a escrever, por exemplo, uma palavra? Ansiedade. Ansiedade. Os irmãos se lembram do momento exato em que, poxa, naquele dia, 3 de fevereiro de 1998, né, eu aprendi a escrever essa palavra. Não, irmãos, não é assim. Você aprende o alfabeto. Você aprende a língua através do que você tem ouvido desde criança. Você aprendeu o alfabeto. Você aprende as sílabas, a juntar sílabas, a ler. E você, um dia, passa a escrever ansiedade corretamente. Não é? É assim, irmãos. Não é simplesmente um momento instantâneo. O crescimento espiritual, ele é progressivo. Se queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, precisamos ter isso em mente. Às vezes nós nos frustramos. Vamos para um acampamento e voltamos de lá cheios de Deus, cheios de energia para servir ao Senhor. E aí, na primeira semana, a gente está firme, caminhando firme. Na segunda semana, já diminuiu um pouquinho, mas ainda continuamos. Na terceira semana, voltou ao que era antes. Na quarta semana, ficamos pior do que antes do acampamento. Entendem? Porque o crescimento é progressivo. Tem que se alimentar diariamente. Tem que buscar ao Senhor diariamente. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Daqueles que o buscam em verdade. Salmo 145. O crescimento, ele é obrigatório. Ele é progressivo. E o crescimento também deve ser intencional. Quando nós observamos o verbo, a voz do verbo é um verbo que está na voz ativa. Isso quer dizer que é algo que nós procuramos fazer, em vez de ser algo que outra pessoa faz no nosso lugar. Certo? Crescer é algo que nós precisamos fazer intencionalmente, irmãos. Intencionalmente. Qual que é a diferença de buscar o Senhor por buscar ao Senhor e buscar ao Senhor intencionalmente? Quando eu busco ao Senhor por buscar ao Senhor, eu venho à igreja sem saber o que esperar. Eu venho ser igreja, eu venho cultuar ao Senhor sem saber o que esperar. Eu venho porque é culto, é domingo, é o dia do Senhor, eu venho. Então eu estou aqui, eu quero cantar ao Senhor e eu quero fazer isso. Eu sou cristão, eu sou crente, eu vim buscar o Senhor. Agora, buscar o Senhor intencionalmente é diferente. Senhor, eu quero crescer. Eu quero aprender da Tua palavra. Eu quero escutar o sermão e fazer disso uma prática na minha vida.
Eu quero que o meu coração expresse a letra dessa canção que está cantando. Eu quero expressar isso, ainda que o meu coração não queira, mas eu quero que ele queira. Eu quero te buscar, ainda que o meu coração esteja frio. Eu quero servir ao Senhor, eu quero vencer o meu pecado, eu quero melhorar o meu relacionamento na minha família, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero me desenvolver na minha fé. É por isso que eu venho à casa do Senhor, à reunião dos santos, porque eu quero buscar o Senhor. É intencional o crescimento. Se o crescimento não for intencional, nós não vamos crescer. Nós não vamos crescer. Portanto, irmãos, o apóstolo Pedro, no final da sua carta, resume para nós todo o ensino dela, dizendo: os últimos dias serão difíceis para a nossa fé. Serão difíceis. Vocês vão passar por muitas situações em que a vossa fé será provada. Mas em vez de serem arrastados, em vez de desistirem da fé, em vez de se desviarem, eu quero lembrar para vocês das verdades que vocês já receberam. E em resumo, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o finalzinho do verso, para encerrarmos: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O crescimento que nós temos, que é obrigatório, que é progressivo e que é intencional, é para a glória do Senhor. Nunca para a glória do homem. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória. Salmo 115, versículo 1. A glória somente do Senhor. Saiba que quando você cresce, o Senhor é glorificado. Saiba que quando você vence aquele pecado, o Senhor é glorificado. Saiba que quando você acerta o seu relacionamento que gera um monte de pecados, o Senhor é glorificado. E o Senhor quer ser glorificado na sua vida. E quanto mais o Senhor for glorificado na sua vida, mais você vai ser feliz nele. Portanto, glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, há um desafio para nós em crescimento. Como precisamos crescer diante de Ti, Deus. Como precisamos experimentar mais do Senhor. Como precisamos conhecer-Te ainda mais, Senhor. Ainda mais, porque o Senhor é tão grande. O Senhor é tão maravilhoso. É tão poderoso. O quanto nós ainda temos para experimentar do Teu poder em nossa vida. O quanto nós ainda temos para experimentar da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, Senhor. Portanto, que o Senhor nos capacite, porque se o Senhor não nos capacitar, é impossível crescer. É impossível, Deus. Mas queremos juntos como irmãos reconhecer que precisamos de Ti para crescer. Senhor, ajuda cada irmão aqui. Eu não sei a situação do coração de cada um, as lutas que cada um enfrenta, mas eu sei que o Senhor nos dá um recado de que cresçamos, mesmo diante dessas situações. Que possamos crescer, Deus, e assim glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Vamos cantar, estamos chegando ao final do nosso culto público. Salmos e hinos, de número 302. Vamos ficar em pé para cantar.
Os irmãos ainda em pé, vamos fazer a oração final. Quero, antes de orar, avisar que após o culto teremos a escola bíblica dominical, funcionando em 5 classes diferentes. Se algum irmão aqui ainda não fez a sua inscrição, pode ir a uma sala, não há impedimento. Se você nos visita, também pode ir a alguma das nossas classes, não há impedimento, tá bom? Mas fica o nosso convite para que todos participem da nossa escola bíblica. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor, juntos como igreja, agradecemos a Ti por esse tempo e queremos louvar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelos louvores que nós prestamos a Ti, pelas orações feitas e por Tua palavra, Senhor. Nos abençoa para que possamos aplicar a Tua palavra no nosso coração, porque ela é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés, Senhor. Por isso, que ela seja viva nos nossos corações, produzindo o fruto que o Senhor quer, salvando as nossas vidas, transformando os nossos corações, melhorando os nossos relacionamentos, abençoando as nossas famílias. E, Deus, que possamos também proclamar esta mesma palavra àqueles que ainda não a conhecem, Senhor. Assim nós oramos agradecidos a Ti, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito, seja com todo o Teu povo aqui reunido, e com todo o Teu povo em toda a terra, até a volta bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, deixa eu só falar rapidinho aqui.